Ao som do teu nome as cadeias vão ao chão. O cativo é liberto. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Poder, poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome, não há um nome que são o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram ao adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Qual o nome igual? Não há um nome igual. Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que é incomparável. Olá, família da Paz, sejam bem-vindos a mais um Paz News. Para você que está chegando agora na nossa igreja e deseja conhecer um pouco mais da história da Paz Church, sábado, dia 29, nós teremos um café com o pastor. É um encontro fundamental para você que deseja se tornar membro da nossa igreja. Procure o seu líder de Life Group e garanta a sua vaga. E para você que deseja se tornar líder, no dia 9 e no dia 16, às 20 horas, nós teremos o Expressway, que será um treinamento intensivo para a liderança. Não percam! E fiquem agora com a palavra de Deus. Alô, bom dia, família da paz, família que fica bonita a cada dia, né? Mais especial, glória a Deus. Irmãos, nós vamos dando continuidade naquela série, inclusive, assim, várias pessoas me procuraram no final do culto, me falaram assim como que foram tão esclarecidas, tão edificadas com relação a esse assunto do último mandamento, que é a série em que nós estamos fazendo. Eu fiquei assim, de certo modo, isso nos dá um pouco de certeza, de convicção, a gente fica assim um pouco mais seguro por saber que o Espírito de Deus está operando, o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, né? Manifestando da sua gloriosa presença para a igreja, ou seja, é uma mensagem que não temos dúvida ser de Deus, que Deus quer que nós possamos transmitir para a igreja. E claro que nós vamos continuar, tá? Porque nós paramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Então, gostaria que você abrisse aí sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 13. Nesse primeiro capítulo, nós falamos que é impossível. Então, veja bem, nós falamos no primeiro capítulo sobre que é impossível alguém discipular uma pessoa se ele não amá-la. É impossível você discipular alguém se você não amar aquela pessoa.
E nós falamos também que existe uma conexão bem clara sobre o primeiro mandamento, o segundo mandamento e o último mandamento. Porque todos os três estão relacionados a amar pessoas. Todos os três estão relacionados quando se trata de relacionamento, tanto com Deus quanto com o nosso irmão. Mas o que nós entendemos? Entendemos que a maioria das pessoas querem viver esse amor que Jesus falou. A maioria das pessoas realmente amam os outros irmãos. É uma realidade. Só que pelo fato de termos muitas versões sobre esse amor, acaba trazendo um pouco de confusão, de conflito, de entendimento, falta de entendimento. Mas para a glória de Jesus, para a nossa felicidade, para o nosso bem maior, ficou registrado aqui no livro de Coríntios o que de fato é esse amor. Por isso nós sempre precisamos estar lendo esse texto. Nós precisamos sempre estar meditando nesse texto. Por quê? Espírita fala sobre amor, macumbeiro fala sobre amor, cantor de brega fala sobre amor, pastor fala sobre amor, bispo fala sobre amor, muçulmano fala sobre amor, todo mundo fala sobre amor, cada um tem a sua versão. Eu não estou falando aqui que tem alguém que está certo ou que está errado, mas o que eu quero deixar bem claro que para quem é cristão, nós temos descrito aqui, para quem é cristão, o que é de fato o amor. E é isso que nós vamos passar a falar. Nós falamos a partir do versículo 4, nós falamos sobre que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, tá? Então, todos vocês sabem que é ciúme. Na realidade, a Bíblia relata que ciúme é um espírito, e é um espírito dos mais terríveis, porque ele leva a pessoa a cometer suicídio, cometer muitas vezes assassinatos. A Bíblia fala, eu não vou entrar em detalhe porque o estudo não é sobre ciúme, mas o ciúme, ele acaba com muitos relacionamentos. O ciúme destrói muitas vezes famílias. O ciúme, ele acaba muitas vezes com alguns casamentos. Mas ciúme não é amor, ele fala aqui. Quem ama não arde em ciúme. Então ciúme não é amor. Ah, pastor, mas eu amo ele por isso, pastor, ou amo ela demais, que eu não quero que ninguém chegue perto. Não, peraí. Isso é possessão. É diferente, isso não é amor. Isso é ciúme, isso é possessão. Geralmente o ciúme, o espírito de ciúme, ele leva as pessoas a várias práticas. Também eu não vou pregar sobre isso aqui. Mas a palavra de Deus é bem clara em dizer que não, ciúme não é amor. Outra coisa, ele continua mais e ele disse, não se ufana. Ele disse, não se ensoberbece. Ele diz, não se conduz inconvenientemente. Ele diz, não procura os seus próprios interesses. Ele diz, não se exaspera. Ele fala, não se ressente do mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então nós vimos aqui que os mandamentos são 10, né? 10. E aqui nós vimos 7 nãos para nós. Os mandamentos eram 7 nãos.
Você parou para perceber? Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a esposa, a mulher do próximo, Muitos não. Nós vimos que tudo isso acabou, ficou, ame o teu próximo. Pronto, acabou. E nós não podemos confundir o que é o amar ao próximo. Por isso ele fala o que não é o amor. Agora, aqui a partir do versículo 7, ele começa falando o que é realmente esse amor. Porque só discipula alguém quando ele ama. Alguém só discipula uma pessoa quando ele ama. Diga para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você só discipula alguém que você... Fala isso. Você só discipula alguém se você amar aquela pessoa. Só se você o amar aquela pessoa. Agora, veja bem, versículo 7. O preço do amor. O preço do amor, né? A irmã Luciana falou assim tão carinhosamente, olha, aqui é a igreja do amor. Irmãos, nós estamos, graças a Deus as pessoas falam isso, mas nós estamos aprendendo a amar, nós estamos aprendendo a caminhar nesse amor. Eu estou aprendendo a viver e caminhar em amor, tá? Porque é um aprendizado a cada dia, e nós lidamos com pessoas que têm várias maneiras de pensar sobre o amor. Então eu quero assim deixar bem claro para vocês que nós estamos também aprendendo a amar aqui, nós estamos também em fase de aprendiz, tá? Que é muito, a gente faz o nosso melhor, mas nós não podemos de maneira nenhuma dizer que nós somos assim, nós somos já conhecedores, já praticando tudo, né? Aí ele diz aqui, ó, o preço do amor, tá? O primeiro tópico, o preço do amor. Primeira verdade, tudo sofre. Diga para outra pessoa, olha bem no olho, você está disposto a me amar? Olha bem no olho, você está disposto a me amar? Porque quem ama de verdade, tudo sofre. Tudo sofre. Não é o pastor Rony que está falando, é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz, tudo sofre. Se você está disposto a discipular alguém, meu irmão, você tem que estar disposto a sofrer. Tudo sofre. Se você está disposto a viver a vida cristã, você que está disposto a sofrer. Não pensar, eu vou parar de sofrer, eu vou ser crente. Peraí, alguém te enganou. Alguém te enganou. Pelo contrário. Viver esse amor de Cristo tem que estar preparado para o sofrimento. É interessante que na igreja na China, é a maior igreja do mundo, são mais de 270 milhões de crentes. É maior do que muitos países juntos, só na China. Só que quando a pessoa se converte lá, eles falam, olha, você tem certeza que é isso que você quer? Aí a pessoa fala, não, tenho certeza. Então esteja disposto a sofrer. Esteja disposto a abrir mão da sua própria vida. Esteja disposto a ser preso. Esteja disposto a viver o resto da sua vida em prisões. Porque se o governo chinês receber uma denúncia de que você é um crente e que você está incomodando as pessoas, eles mandam te jogar na cadeia e não te tiram nunca mais. E você vai fazer serviços forçados para sobreviver. Ou seja, eles passam a levar você a viver com a escravidão. E ele diz, tudo crê. Tudo crê. Eu estava falando outro dia com o irmão, alguém estava falando, não, pastor, olha só, porque aquela pessoa é assim, e isso, e não sei o quê, tenha cuidado. Eu falei, olha, irmão, eu tenho obrigação de crer. Tenho obrigação de acreditar.
Porque eu prefiro chegar no céu sendo enganado do que eu não ser enganado por falta de crer e ir para o inferno, por falta de fé. Eu prefiro ir para o céu enganado, mas crendo, do que eu ir para o inferno tendo razão, descobrindo, não sendo enganado. E muitas vezes as pessoas se detêm mais, não, eu não quero ser enganado, eu não quero ser enganado. Ai, foi um equívoco, meu casamento foi um erro. Ai, eu comecei a discipular esse irmão aqui, foi um equívoco, foi um erro, eu fui enganado por ele. Ah, esse irmão eu discipulei tantos anos. Eu já discipulei muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas. E nós já tivemos sucesso com pessoas, acertamos, e nós já erramos com pessoas. E tem pessoas, se você falasse, ai pastor, você gastou anos da sua vida discipulando esse fulano, e depois no final não dei nada, não deu em nada, mas eu tentei, eu fiz a minha parte, eu amei aquele sujeito. Se ele não valorizou o meu amor, se ele não valorizou o meu ensinamento para ele, se ele não valorizou aquilo que eu aprendi e passei para ele, é entre ele e Deus. A Bíblia diz que não é nem para dar comida para os porcos, para jogar nossas pedras para os porcos. Tem uma pessoa que eu discipulei, cuidei tanto dele, achei que ele ia dar certo, e fiquei anos e anos, envolveu. Aí depois que eu deixei, parei de discipular ele, porque eu viajei. Aí ele, depois de 2 anos, eu soube que a vida dele virou um bagaço. Separou da mulher, perdeu tudo, foi uma confusão, teve que deixar o ministério, porque estava dando mau testemunho. Mas mesmo assim ainda liguei para ele, rapaz, por quê? O que aconteceu? Ele dá sempre as explicações dele e tal. Cara, tu já sabe, eu não preciso te falar de novo, porque eu já te falei muitas vezes qual é o caminho, o que tu deve fazer, ainda há jeito, ainda tem jeito para você. E ele estava quase casado com uma outra mulher depois de separado. Ele me ligou, caiu na besteira de me ligar para pedir a minha opinião. Eu falei, querido, tem gente que faz tudo. Eu conheço até crente que deixou de ser crente para ser macumbeiro. Tem gente que faz de tudo. Faça o que você achar melhor. Aí quando foi no mês passado, ele me ligou. Não, estou solteiro, viu? Estou solteiro. Vou ficar solteiro pro resto da minha vida. Tem certeza? Não, eu tenho certeza. Amém, glória a Deus. Fique, mas não deixa Jesus. Não abandone a palavra de Deus. Não abandone a Jesus. Não é fácil você viver a vida cristã. Não é fácil. Não digo que é fácil, mas é exatamente por isso que você que perseverar, você que vai perseverar até o fim. Não é, pastora Mércia? Você que abre mão de tudo por causa de Jesus, por causa da obra que Deus mandou fazer, você vai ser o escolhido. É quem persevera, quem fica firme até o fim, é que vai permanecer. Essa é a peneira de Deus, porque senão todo mundo ia para o céu, né? Essa é a peneira de Deus, aquele que permanecer até o fim, aquele que tudo sofre, tudo crê, e a outra coisa que tudo espera, tem paciência, sabe esperar. Espero realmente em Deus, eu espero, não vai dar certo, eu vou esperar, Deus vai fazer, fica crendo, fica confiando, tudo espera, não é estressado, precipitado. Ele continua mais, ele continua mais, ele diz, tudo suporta. Tem pessoas que na primeira, já sai fora, e já chuta o pau da barraca. Primeiro
tratamento, ele já não quer mais, ele já acha ruim, ele já fica falando mal, ele já fica criticando, enquanto que Deus quer tratar na vida daquela pessoa. Eu me lembro, eu tinha eu tinha um discipulador muito legal, nunca tive problema nenhum com ele. Aí só que um dia eu fui crescendo na obra, né, e tal, graças a Deus, eu com a minha esposa. Aí nós tornamos pastores de distrito, lá em Santarém. Aí o pastor me chamou: olha, Rony, realmente, se você quiser ainda continuar crescendo, vai ser preciso você mudar de discipulador. Eu falei: mas eu estou tão bem aqui com esse... Ele falou: não, mas é porque nós já temos aqui uma estrutura de liderança. Então, você, como líder de distrito, você não vai poder continuar com esse amado aqui, porque ele ainda só é um líder de área, ele não desenvolveu tanto. Aí eu fiquei pensando e tudo, e eu falei: olha, eu vou obedecer o que o senhor falar, né? Porque eu estou sujeito à obediência, eu quero ser obediente. E ele falou: olha, procura o fulano de tal. Aí me passou para um outro fulano. Foi totalmente diferente. E eu com a minha esposa, e às vezes eu ficava lá, e ele ficava lá no quarto dele, tocando violão, tirando tempo com Deus, eu acho, e ficava lá, e eu chegava. Eu não era a tempo integral, eu era autofinanciado, eu trabalhava para me financiar, mas ele marcou, e o horário que ele disse era 9 horas da manhã, o horário de trabalho nosso, assim, o horário de pico. E eu, né, mais uma vez, poxa, mas eu vou me submeter, porque Deus me colocou aqui nessa posição, e Deus tem me honrado como líder, então, porque só, né, tem que ser ele, então vou me obedecer. Eu chegava lá, aí quando faltava assim uns 5 minutos para as 10 horas, né, para terminar o horário, que é 1 hora, né, aí eles vinham lá, aí falava: oi, querido, e tal, tudo bem, isso e aquilo. E eu ficava assim, só comigo mesmo. Falei: mas cadê assim, eu gosto muito de cumprir horário, né? Eu ficava assim. Aí até que um dia, passou meses e meses, até que um dia eu falo: pastor, não me leve a mal, porque realmente se o senhor quiser, eu posso até chegar 10 horas, a gente faz de 10 em diante e tal. Porque eu estou deixando de trabalhar para vir aqui. E às vezes, né, eu fico esperando, às vezes, né, o senhor está ocupado, eu entendo e tal. E ele falou: olha só. Aí ele falou, deixou eu falar e tudo. Ele falou: se eu tivesse aqui 9 horas para discipular você tinha reservado esse horário por nosso discipulado, né? Eu falei: sim, aí até 10 horas ele está sendo discipulado, seria um tempo produtivo para mim. Ele falou: então, se eu venho fazer discipulado com você depois das 9, eu só fico até 10. Então, aquela mesma hora você já tem que fazer discipulado mesmo. Aí, ainda que eu tivesse alguma razão, eu fiquei calado, eu tive que me submeter porque ele estava certo, era 1 hora para fazer discipulado. Então, se ele achava que eu só precisava de ter 10 minutos com ele, 15 minutos, tá bem, tudo bem, vamos levar a vida, né? Vamos continuar. E passou assim por muito tempo. E só que quando nós mudamos de Santarém para Fortaleza, eu já tinha convicção que falou: olha, agora eu vou poder escolher o discipulador que eu vou querer. Então, eu falei com a minha esposa: com certeza não vai ser esse amado aqui, né? Aí nós fomos para lá e o pastor me falou: ó, da liberdade, o discipulado vai começar tudo do zero e tal. Então, vá orando aí, buscando em Deus e tal e tal. Não, beleza, vou fazer isso. Aí chegando lá, eu falei: ei, Rony, vamos reunir e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei: olha, querido, eu realmente quero esperar um pouco mais, né? O pastor ainda vai reunir e tal, e fiquei. Aí depois eu soube que ele não gostou. Porque, né, eu aproveitei, no caso, não foi desobediente a ele, né? Eu me submeti por vários anos, que foi uns 7 anos que ele ficou, né, discipulando a gente.
5 anos, 7 anos, uma coisa assim, mas eu fui fiel, mesmo sabendo que era contra os meus princípios, mas eu me submeti, eu decidi. Sabe o que acontece, irmãos? Deus me honrou. Eu estou aqui hoje pregando a palavra para vocês, para a glória de Jesus. Eu continuei com o meu líder até o fim. Eu fui com ele até o fim. E de lá de São Paulo eu fui enviado para cá. Eu fui até o fim, era São Paulo. Ele tinha falado, o fim é São Paulo. São Paulo vai ser onde eu vou enviar vocês. Eu fui até o fim. Aquele amado, assim, agora ele já está na glória, né? Graças a Deus ele está lá. Não tenho dúvida que ele foi salvo, que ele está com o Pai. Mas chegando lá em Fortaleza, ele, infelizmente, teve uma ideia diferente. Ele foi muito tempo antes, ele não permaneceu até o fim, ele não quis perseverar até o fim, não soube esperar, né? Que a Bíblia fala, tudo espera. E aí ele foi para uma outra capital, começou uma igreja lá, e nem sei como é que está, só que ele faleceu e, né, foi para lá com alguns dos discípulos dele. Eu vejo assim que tudo é a providência de Deus, porque se, irmãos, ele tivesse sido um excelente discipulador, eu tivesse assim porque geralmente eu sou muito fiel, muito leal com a minha liderança, eu provavelmente tinha ido com ele também naquela viagem. Lá, então eu não teria ido até o fim com o meu líder. Eu tinha ido com ele para lá, sabe? Mas eu decidi ir lá, o pastor, né? Aí o pastor Ebe falou, olha, eu penso em discipular você e tal, o que é que você acha? Eu falei, demorou. Está fechado com o Bolsonaro, né? Que ele está fechado, né? Tá. Acertei o discipulado. Aí foi muito abençoado, foi outro nível de discipulado, onde eu recebia amor, eu recebia exortação e recebia proteção também, sabe? Foi outra maneira de discipular. Então eu tive experiência de ser discipulado por 4 pessoas até aqui. E eu tive, assim, como discernir o que realmente funciona, o que não funciona. Mas o que eu creio, irmãos, que realmente dá certo é quando nós praticamos esse Coríntios 13. No versículo 8 ele diz, o amor jamais acaba. Eu amo todos eles, mas é tão legal, assim como que nós temos um relacionamento com o pastor Eibe, com a pastora André, nós estamos aqui, se alegrando e conversando e compartilhando, fomos jantar com eles ali no Surubim, ficamos até quase 1h da manhã, lembrando daquelas histórias, dos passeios que nós fazíamos, das coisas loucas que a gente fazia em Fortaleza, mas em Santarém, então tão legal, né? Então, bênção de Deus, assim como nós temos também estado com o pastor Luiz, que é o nosso discipulador agora, a pastora Miriam, o quanto que assim a gente tem tido tanta comunhão com eles, tanto relacionamento, o quanto que nós temos aprendido tanto com eles, né? E aí ele continua mais aqui, no versículo 8, ele diz, jamais acaba, mas havendo a profecia, desaparecerão, havendo as línguas, cessarão, havendo ciência, passará, e assim por diante. Mas ele diz que o amor jamais acaba. Por isso que enquanto você estiver amando alguém, você vai querer discipular aquela pessoa, certo? Então, o discipulado é um ato de amor. É um ato de amor. Nós vamos agora assistir um vídeo aqui do apóstolo Paulo. Você entender realmente como isso queimava no coração dele, como isso era tão importante, né, ao apóstolo Paulo.
Aleluia. Então o homem vive como aquele punhado de água que vão escorrendo pelos dedos. Nós não temos tempo. A água vai escorrendo. Ela vai escorrendo. É assim a nossa vida. Por isso, queridos, nós não podemos ficar esperando muito tempo para obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. E você poderia perguntar, pastor, o que pode dar errado no discipulado? Eu vou te falar de 3 coisas que podem dar errado no discipulado, baseado naquela história, no meu testemunho. Primeiro, quando o discipulado é apenas um discipulado de pastoreamento. Aqui na igreja nós fazemos esse tipo de discipulado? Nós fazemos. Ou seja, eu não quero ter um discipulado, né? Eu quero ter só eu quero conhecer o que é o discipulado. Então você pode falar com o seu líder de Life Group, ele vai juntar um grupo de pessoas ali, 2, 3, e vocês vão reunir toda semana para fazer um grupo de discipulado, que nós chamamos de GD. Vamos fazer um grupo de discipulado. E aí, contactando com você, chamando você para ir para os Life Grupos, e vai ficar pastoreando você. É um discipulado de amor, de pastoreio. Entende? Mas ele não tem nenhum compromisso muito além daquele nível de discipulado do que está só reunindo você e mostrando para você a estrutura da igreja, os cultos, se você realmente está participando dos cultos. Esse é um discipulado de pastoreamento, é um trabalho pastoral que todos nós vamos fazer. Ou seja, se você está vindo no culto, então você está sendo, de certo modo, pastoreado. Se você está indo no Life Group, você está sendo pastoreado. Você entende? Então nós falamos que isso também é um discipulado, mas não é não é o discipulado mais modelo da Bíblia, né? Não é o modelo exemplar, não é esse modelo de Jesus de Mateus 28, 19. Então, nesse discipulado de pastoreamento, você ama, você ouve, você alimenta com a palavra, mas você não cuida de verdade. Não é um cuidado de verdade. Tá? Você vai, ouve a pessoa, ora com ela quando ela precisa, chama para as reuniões, para os encontros, para os eventos. Tá certo? Esse é um tipo de discipulado que chega a um ponto que ele pode mudar para outra fase, para um discipulado mais profundo, ou ele pode só ficar nesse nível até chega uma hora que você não vai ter o cuidado e atenção que você precisa, como é realmente própria de a necessidade de uma pessoa, tá? Mas é um discipulado, é um tipo, nós consideramos esse discipulado. E ele tem também ele pode acabar a qualquer momento, ele pode, parar, tá? Nesse caso aqui, do discipulado de pastoreamento, não tem um tratamento. A pessoa não é, muitas vezes, exortada, tá? Porque o que fundamenta o discipulado
bíblico é o amor, a exortação e a proteção. São 3 aspectos que fundamentam o discipulado bíblico: amor, exortação e proteção. A exortação não é corrigir as pessoas, exatamente, mas é exortar, é tipo aquele treinador, né, que, eu não sei se você já assistiu aqueles filmes, tipo Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, Rocky Balboa, esse tipo de filme, em que tem um treinador ali exortando ele: você vai conseguir, você vai vencer esse tal, e ele vai, né, ele pega, trabalha em cima da fraqueza, dos erros daquele atleta, né, daquele discípulo, e ele impulsiona, ele exorta ele toca ali, ele mexe ali, ele coloca ele para cima. Ele não, o discipulador não é aquela pessoa que mata, aquele discipulador coveiro, né, que mata o discípulo. Como é que faz para matar o discípulo? Quando alguém vai, fala uma coisa, um pecado, uma dificuldade que ele está tendo, aí ele já chega e fala: irmão, você não tem jeito mesmo não, viu? Você é recorrente. Quantas vezes você já não fez isso e você não sai dessa? Isso sim. E tem aquele ainda, nesse nível aqui, né, de pastoreamento, que aquele discipulador é tipo analista, né? Ele chega lá, analisa o discípulo daí todinho. Porque meu discípulo é assim, meu discípulo é aquele outro, meu discípulo é isso, você é isso, você é isso, você. Aí analisa aí todinho. Beleza, mas cadê o remédio? Cadê a solução? Como que você vai ajudar aquele discípulo a romper? Então, nesse nível de pastoreamento, é assim que acontece. Isso gera muita fofoca. Isso gera muito diz que me disse, gera muita confusão. Mas é possível para quem gosta, para quem quer, para quem não quer um compromisso mais profundo, é possível viver esse nível aqui. Aí tem outro tipo de discipulado que pode dar errado, que é o discipulado chamado pai-herói. Como que é isso? O pai-herói é aquele discipulador que dá tudo o que o filho pede. Aí o discipulador vai, o discípulo fala: o meu discipulador é maravilhoso. Não tem aquele filho que chega com o pai só para pedir? Ai, pai, eu quero R$100 para ir no shopping. O pai dá. Pai, eu quero uma moto. Aí o pai dá. Ai, pai, eu quero uma Lamborghini. Aí o pai dá. Aí o pai dá. Aí meu pai é maravilhoso, meu pai me dá tudo. Só que ele vai entrando num viés de perdição. Aí quando ele chega para o pai pedir um helicóptero, pedir um avião, aí o pai pede: para que você quer isso aí? Aí ele fica bravo, ele se revolta, porque o pai nunca disse não para ele, sempre disse sim. Sempre fez tudo o que o filho quis. Então o filho é o discipulado pai-herói. Quando seu discipulador faz tudo o que você quer, né? Quando aquele discipulador fala: você é meu discipulador porque é tão legal, desconfia. Se o teu discípulo fala: por que você é discípulo do fulano? Não, porque ele é tão legal. Ele leva chupetinha para mim na minha boca. Ele leva lá aqueles brigadeiros da Madula em casa para mim. Tudo isso pode fazer, mas tem que chegar naquela hora de chegar com ele, pegar a palavra e mostrar a palavra de Deus para ele. Filho querido, você quer ser um crente de verdade? Começa pela palavra. Começa pela palavra. Ai, pastor, mas o que ele já foi. Ele não vai mais querer saber, ele já foi embora. Se você tem medo de exortar um discípulo, ele já não está mais com você. Ele já foi. Porque você não vive com uma pessoa
por muito tempo sem chamar a atenção dela. Não existe, só se fosse 2 robôs ou fosse um clone. Não existe. E essa é a graça do discipulado. Essa é a maior virtude do discipulado. Quando você tem algo para acrescentar na vida de alguém. Quando você não tem para acrescentar na vida de alguém, aquela pessoa vai embora, procura outro que acrescenta na vida dela. Essa que é a realidade. Você precisa estar sempre sendo alinhado. Então, nesse processo, nesse tipo de discipulado, muitas vezes o pai herói vira um bandido. É o pior, é o carrasco, né? Quando ele vai tomar alguma posição. O que é que nós temos que fazer, irmão, nesse sentido? Renovar nossa mente. A Bíblia renoveis a vossa mente com a palavra de Deus. É a maneira de curar as pessoas, é renovando a mente com a palavra de Deus. Pastor, mas ele não quer saber da palavra de Deus, então ele não é crente. Você não vai discipular porco, você vai discipular ovelha. Pastor, eu vou discipular. Tem gente que já falou, pastor, eu tenho um discípulo. Quem é ele? O fulano de tal, ele já converteu? Não. Irmão, como é que você vai colocar brinco no focinho de porco? Daqui a pouco está sujo de novo. Daqui a pouco está na lama. Porque a natureza do porco é lama. Então nós não podemos discipular alguém que nunca nasceu de novo. O discipulado não é para quem não segue Jesus, é para quem segue Jesus. O discipulado, para discipular alguém, é alguém que tem o Espírito de Deus dentro dele, querendo, né, ser transformado. Você pode até tentar, mas o que é que eu faço se o meu discípulo não apresenta esse tipo de comportamento? Irmãos, faça o seguinte, vá com ele em oração, leve para o monte, ore com ele, jejua com ele. Eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo. Eu tinha um discípulo, eu falei, já discipulei gente de várias categorias. E ele, 26 anos, que ele era pinguço mesmo, só fora o que ele bebia, 26 anos, só que ele era pinguço mesmo, pé inchado. E ele falava isso. E já tinha várias igrejas, já tinha vários pastores indo lá fazer campanha do descarrego, campanha não sei o quê, nunca deixou. Ele mesmo já tinha colocado na cabeça dele, ele mesmo já tinha acreditado que não tinha mais jeito para ele. Que não tinha mais solução, porque de tantos tentarem, não tinha mais jeito. Mas só que ele não conhecia o discipulado do MDA. Amém? A partir do momento que ele conheceu, mudou. Eu cheguei com o pastor e pastor, e aí, você é o mestre do discipulado, me diga aí, meu líder. Brincadeira, não falei assim, pastor, eu falei, né, com muito cuidado, pastor, estou com um discípulo, assim. Contei toda a história dele. Aí o pastor parou, né, porque você conhecia o pastor, mas às vezes ele para, assim, aí falou, ele já é batizado no Espírito Santo? Falei, não. Então tem que levar ele a ser batizado no Espírito. Na hora que ele for batizado no Espírito Santo, tudo vai mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Irmão, aquele homem foi batizado no Espírito Santo. A vida dele mudou. Ele se tornou líder de Life Group, um pingoço. Irmãos, aí na célula dele era cheio de gente, assim, tudo gente que era do botequim, do boteco. Era um bafo, irmãos, assim, inacreditável. Mas foi convertendo um por um, só com o testemunho dele. E o que eu fiz com ele, ele fazia com os outros. Pegava os caras, levava lá para as dunas, vamos orar. Pegava 2, 3 pinguços. Não, vamos orar. Eu falei, o segredo é o Espírito Santo. O segredo é o batismo do Espírito Santo. O segredo é buscar o Espírito Santo. Pode ir grande pregador, vinha grande pregador, ele foi pingou, levou nada, deu jeito. Mas a partir do momento que ele foi buscar Deus, que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, tudo mudou. Amém? Tudo mudou. Diga para a pessoa que está do seu lado, tudo muda quando você recebe o Espírito Santo. Tudo mudou, irmãos. Ai, que discípulo ficou tão... Rapaz, aquele discípulo, ele ficava assim, para me servir, e para andar comigo, e estava lá, e se oferecia. Pastor, eu estou aqui, pastor. Olha, se precisar, pode chamar. Rapaz, o irmão, assim,
porque ele reconhece aquilo que Deus fez na vida dele. Ele reconheceu. Minha vida era assim, desse jeito, agora eu estou vivendo dessa forma. Jesus transformou minha vida e realmente foi um grande milagre que Deus fez. Depois eu vim para São Paulo, ele continuou lá e depois agora já partiu para a glória. Nós vamos nos encontrar lá na glória, para a glória de Jesus. E por último, o terceiro, que eu falei de 3 tipos de discipulado que pode realmente não dar certo. Não é que não dê certo, pode não dar certo. Que é aquele discipulado de manutenção. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é aquele discipulado, tipo alguém está precisando muito e você quer ajudar aquela pessoa, só que ele não quer. Ele não quer ter compromisso. Mas ele te ouve, te recebe, você ora por ele, recebe oração, mas ele mesmo não está disposto a pagar o preço. Esse é o discipulado de manutenção. Você não pode desprezar, aí você vai e dá atenção para ele, fica dando atenção, e atenção, atenção. Tipo um caso que aconteceu com um irmão, e eu falei para ele, olha irmão, é melhor você ir para outra célula. Vai para outra célula. Aí o fulano de tal vai discipular você. Aí eu apresentei, falei, não, eu quero meu discipulador, eu não abro mão daquele discipulador. Aí falei, você não abre mão? Não, mas por que você não abre mão? Ele vai ser, não, eu quero aquele mesmo, eu quero abrir mão dele. Só que aquele irmão ficou lá 1 ano, 2 anos, e o cara nada, foi cada vez pior, porque ele não queria, só queria ocupar o tempo. Ele dizia, eu tenho um discipulador, mas não queria mudar, envolvido com coisa errada, sabe? Mas é um discipulado de manutenção. Tem que dar atenção? Tem. A igreja dá atenção. Quer ser membro? Quer. Então você vai ter o discipulado, nem que seja de manutenção. Vamos apresentar, depende de você. Agora, segundo ponto dessa mensagem, o discipulado de amor e cuidado, ou discipulado profundo. Atos capítulo 4, versículo 32, assim, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ou seja, o que nós queremos, alguém está falando, olha, nós temos que implantar essa cultura aqui na nossa igreja de discipulado, de amor e cuidado. Nós temos que implantar essa cultura entre nós. Nós jamais vamos abrir nossa boca para dizer que nós somos melhor, que nós discipulamos melhores pessoas. Não. Mas dentro de nós vamos ter essa convicção que nós vamos fazer o nosso melhor, que nós vamos cuidar das pessoas, que nós vamos amar as pessoas. E uma forma de amar e cuidar é garantindo que todas as pessoas vão ter um discipulador, uma discipuladora. Então, se você está aqui, você diz, eu não tenho nenhum discipulador, nenhuma discipuladora ainda, como é que eu faço, pastor Rony? Começa hoje mesmo pelo teu líder de Life Group. Procura ele, falou, pastor, quem que você me sugere? Irmão, fulano de tal, meu líder, quem que você me sugere? Não é responsabilidade, ouça isso, fala isso para a pessoa que está do seu lado, não é responsabilidade do discipulador ir atrás de você para te discipular, não. Compare-se a um paciente que vai no médico, não é o médico que vem atrás do paciente. Esse tipo de medicina não deu certo. A medicina familiar não deu certo. Já tentaram várias vezes, aqueles médicos, enfermeira, sai passando de casa em casa. O enfermeiro não é nem médico. Não deu certo. Não dá certo. Você, irmão, irmã, que é um cristão, ou você que crê na palavra de Deus, você que quer obedecer esse último mandamento de Jesus, não deixe a sua vida ficar desprotegida. O seu discipulador é como um guarda-chuva. Quando cai a chuva não pega em quem está debaixo. Se você estiver debaixo de verdade desse guarda-chuva, pode vir trevoada, pode chover canivete, você não vai ser atingida. Então, nosso desejo
termos essa cultura de ter cada vida aqui sendo bem amada e bem cuidada, amada e bem cuidada, cada pessoa sendo amada e bem cuidada. Agora, deixa eu falar sinceramente do meu coração para você. Isso não depende de mim, não depende dos pastores, não depende dos líderes de Life Group. Nós cremos que isso depende de vocês, de cada um, cada membro que quer. Depende de você. Ai, pastor, é eu que tenho que ir atrás do meu discipulador. Um pastor veio aqui que era um discipulador, apresentei uma pessoa para ele, falou, pastor, é eu que tenho que ir atrás. Ele falou, é você, ué. Você quer, você precisa? Não, eu preciso. Então, você que vai atrás. Então você, pastor, eu sei que a maioria daqui já tem um discipulador, mas se você não tem, pega alguém. Pastor, mas eu não me identifico com ninguém lá do meu Life Group, não tem problema. Aí você fala para o seu líder de Life Group, só por questão de respeito, de não entristecer ele. Falou, olha, eu não me identifico com ninguém aqui do meu Life Group para me discipular, mas eu me identifico com alguém, fulano de tal. Então não tem problema, só fala com o seu líder vai ajudar você a conectar com esse discipulado, com essa pessoa. Pastor, mas ele é de outra rede, não tem problema. Só que lá na frente, o que vai prevalecer é o discipulador. O que vai prevalecer é o discipulado. Então, se você está num Life Group hoje e você vai querer se identificou de ser discipulado com alguém lá da rede UR, vamos supor. Aí chega uma hora, tudo bem, aí começa e você vai sendo tratado, vai sendo cuidado, vai ser amado, discipulado. Aí chega uma hora que você vai crescer, porque nós não queremos que você fique parado, estagnado. Você vai crescer, aí você vai tornar um líder de Life Group. Aí, quando você tornar um líder de Life Group, automaticamente, o que vai prevalecer é o discipulado. Aí você vai ficar diretamente ligado debaixo da liderança daquele discipulador. Tá? Porque a liderança que vai prevalecer sobre você é a liderança do discipulador, tá? Claro que todos vão estar debaixo do nosso pastoreio, eu e da minha esposa, a pastora Cássia, mas em termos de célula, em termos de rede, aí você vai estar sendo liderado, você pela liderança do seu discipulador, tá? Então, se tiver alguma dúvida, você pode me procurar, porque nós queremos que realmente você e eu sejam um só sentimento, pensar do mesmo modo, agir do mesmo modo e andar no mesmo caminhar. Eu quero só assim terminar, concluir isso aqui com um testemunho aqui que nós vamos estar ouvindo lá de Fortaleza. Foram momentos muito essenciais para nós tivemos, eu e meu esposo, com você e a pastora Cássia, e nós vamos aqui para falar um pouquinho do nosso discipulado, como é importante estar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e dizer para você que o nosso discipulado não está aí, e o discipulado não fica cabeçada na minha vida. Ainda hoje, eu volto prática, e com certeza ele colocar agora em prática o que nós já aprendemos juntos, principalmente o programa com você, da palavra de Deus, como se comportar no servo do Senhor, e dizer para os irmãos que nunca deixe de ser discipulado, isso é muito importante. É muito bom a gente ouvir um irmão que nos ama, dizer para nós que nós não estamos no caminho certo, que nós devemos seguir esse caminho, e que nós estamos no caminho certo, para que você se sentir para que possa crescer mais na paz. Extremamente da minha esposa até aqui, para conhecer ele, porque você está no abraço, na família da paz. Abração, fique com Deus. Aleluia. Então veja bem, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Realmente, irmão, eu não tenho tempo para contar toda a história, mas esse irmão realmente é uma história fantástica. Ele é um diretor de emergência da Unimed. Um cara super
assim usado por Deus, super ocupado. Mas assim, quando nós ganhamos ele para Jesus e começamos a discipular, ele não tinha tempo para nada. Ele falou: pastor, minha vida assim tal. E eu falei: deixa Deus entrar na sua agenda, deixa Deus entrar na sua agenda, deixa Deus entrar na sua agenda. Não se preocupa, coloca Deus na sua agenda. Chegou o momento, irmãos, que ele abriu mão de um emprego para ter mais tempo para a igreja. Chegou um tempo que agora ele teve que deixar, porque ele superou um câncer e depois superou a Covid também. Foi duas coisas assim avassaladoras, mas ele, graças a Deus, Deus manteve ele vivo para dar esse testemunho. E ele liderava uma área, irmãos, já era um distrito, 80 life group. Como que isso é possível? Um médico assim tão ocupado, com tantos plantões, com tantas coisas, mesmo assim ainda trabalhando na obra de Deus. Deus entrou na agenda dele. Isso é lindo. Por quê? Porque ele foi discipulado, porque ele entendeu que dentro de nós há um propósito maior do que as coisas desse mundo. Há um propósito maior dentro de nós que não pode ser desprezado, que não pode ser barganhado, que não pode de forma nenhuma ser vendido com migalhas, ser trocado por migalhas, né? Um propósito dentro de nós que queima, que realmente dá muito certo. Agora você pergunta: pastor, qual o segredo? Como é que eu faço para me discipular? Bem, nós temos um treinamento aqui, que é o Expresso 1, tá? Vai ser dia 9 e dia 16. Em 2 momentos, na terça-feira, você vem para ser treinado, para você se tornar um discipulador. Mas, falando 4 segredos para você aqui, do nosso dia a dia, tá? Que nós aprendemos há muitos anos. Primeiro, quando você vai discipular uma pessoa, você vai abordar as 4 barras. Todo mundo passa por essas 4 barras. Primeiro, a barra da saia. Segundo, a barra do ouro. Terceiro, a barra da fama. E o quarto, o próprio São João da Barra. Você não entendeu nada, né? Tudo bem, vou explicar um pouquinho para você aqui. A barra da saia, toda vez que você vai reunir com uma pessoa, com um discípulo, é importante você abordar uma dessas 4 barras, porque todos nós passamos por isso. A barra da saia está relacionada à vida sentimental, emocional, familiar, saber como é que ele está tratando a esposa, os filhos, a esposa como é que está tratando o marido, a questão de tentação, a questão de pornografia e tantas outras coisas, tá? Por isso que fala a barra da saia. Tá? Então ela lida diretamente com o sexo oposto. A barra da fama está relacionado com as motivações, os sonhos, a autoestima, o orgulho, você entende? O ego. Então ele trabalha nesse aspecto, tá? Eu estou só sintetizando porque não dá para falar com muito detalhe. A barra do ouro está relacionada de como a pessoa lida com o dinheiro. Às vezes até ganha muito dinheiro, mas gasta assim, desgraçadamente, não junta nada, não tem nenhum tipo de reserva, e chega no dia de morrer, não tem nem dinheiro para pagar o caixão, né? Às vezes a viúva, coitada, tem que sair pedindo no governo. Então, porque nunca olhou, administrou corretamente essa questão, do dinheiro. Também o discipulado, ele vai tratar nessa barra do ouro com relação aos gastos, às vezes, como é que faz? Será que ele dá algum dinheiro para a esposa dele, tem aquele dinheiro para ela? Ou se ele administra tudo, se é 2 que administram, cada um ganha o seu dinheiro? Então, tudo isso é tratado no discipulado, tá? Por isso que fala a barra do ouro. E a barra, São João da Barra, na realidade, esse aqui foi eu que criei, que inventei isso aqui, porque são 4 barras, Então, para poder mentalizar, aí eu coloquei as barras. São João da Barra é como as pessoas lidam com as dependências, com os seus prazeres. A dependência, o quê? Várias formas de dependência, com a dependência química, a psíquica, tá? A dependência sexual e a dependência afetiva. Então, vários níveis de dependência. Como que a pessoa lida? Como é que ela está lidando com isso? E isso entra em muitos aspectos. Às vezes a pessoa converteu
mas ela quer trazer o mundo com ela. Tipo, Raquel era uma mulher de Deus. E Jacó saiu da casa de Labão, porque Labão era um cara totalmente idólatra, era um cara totalmente mentiroso, era um enganador, era terrível. Era o sogro dele. Mas Raquel, na vinda, saíram escondidos e trouxeram, ela foi lá e pegou aquelas estátuas, trouxe com ela. Isso significa que muitos de nós já entregamos a vida para Jesus, saímos do mundo, mas nós trouxemos alguns ídolos conosco. E a gente não quer abrir mão daqueles ídolos, porque lá dentro ainda tem uma relação com aqueles ídolos. Dentro de nós ainda tem aquela relação. Tá? Mas nosso tempo acabou, não preocupa, porque semana que vem nós vamos ter mais um capítulo desta série. Pena que muita gente hoje está viajando por feriado, né? Mas vocês estão aqui, foi bênção para você. Se você não pegou o primeiro capítulo, pega o primeiro capítulo na internet, tá? E não saia daqui hoje se você está decidido ter um discipulador. O discipulado é o maior benefício que a igreja pode oferecer para uma pessoa. Qualquer igreja que não tem discipulado, um discipulado realmente bíblico, irmãos, ela não está praticando esse último mandamento, com todo carinho. Tá? Vamos ficar de pé e eu quero orar. Vem aqui para frente, eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero chamar o Lucas e a sua guitarra, aqui em nome de Jesus. Venham aqui todos vocês, vamos fazer esta oração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Pega na mão de uma pessoa, ora com alguém, tá? Se você já está vendo algum discipulador por aqui, já chega junto também, tá? Ora com ele, tá? Vamos estar orando, não saia daqui, irmãos, sem esse guarda-chuva, porque é bênção para a sua vida. Não, pode chegar mais para cá, não tem problema de chegar aqui na frente, não. Para pegar lá todo mundo isso. Amém, eu entendo. Pode fazer 2 filas também, se quiser. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando, que essa palavra possa trazer revelação para você, tá? Que ela seja um manancial para você, revelação para você, em nome de Jesus. Se você já tem um discipulador, olha, começa a pensar, Deus te chama para ser discipulador. Ele não te chama para ser discípulo somente, mas Ele te chama para ser um discipulador. Em nome de Jesus, Pai, cobre com teu sangue, Pai. Cobre com teu sangue cada uma dessas pessoas, ó Deus. Manifesta, ministra no coração de cada uma, Pai, esse desejo, Senhor, de estar na tua presença. Esse desejo, Senhor, de obedecer a tua palavra. Esse desejo, Senhor, de te adorar. De realmente, Senhor, se qualificar para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós tenhamos uma só fé, um amor, um só pensamento, que nós possamos viver de fato, de verdade, Senhor, nessa dimensão de amor, de fé e de cuidado, amando e servindo, doando, Senhor, uma parte de nós, um pouquinho de nós, em nome de Jesus, nos doando um para os outros, nesse amor, nessa fé, nessa bondade, em nome de Jesus. Cobre com o teu sangue, meu Deus, e vai perdoando, meu Senhor, vai limpando, porque o Senhor está te perdoando, o Senhor está te purificando, o Senhor está te limpando. Não aceite, e assim tem jeito para você. Sim, você sim foi chamado para ser um discipulador, você sim foi chamado para cuidar de vidas. Na realidade, o Senhor está te falando que a coisa mais importante que Ele te colocou aqui nessa vida é para cuidar de pessoas. São os tesouros da tua alma, são vidas, são pessoas, é a mais pura expressão da essência do amor do Pai. O amor é Deus, é a essência de Deus. Onde tem amor, Deus está presente. Aonde tem amor, Deus está presente. E Ele prometeu que se você discipular pessoas, Ele vai estar com você até a consumação do século. Ele não vai te abandonar, Ele vai estar do teu ladinho, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glórias ao teu nome, Jesus. Dai-lhe um novo coração, Pai. Dai-lhe um novo coração. Dai um novo coração aos teus filhos. Aleluias. Ai, meu coração igual ao teu, meu
coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Ai, meu coração igual ao teu. Aleluias. Dai, Senhor, coração. Nós já temos esse coração. Nós já somos cheios desse amor. Fala comigo. Eu já sou cheio desse amor. Fala bem alto e alta a voz. Eu estou cheio desse amor. Fala mais alto, irmãos, para Deus e o diabo e todos os demônios ouvirem. Eu estou cheio desse amor. O amor de Deus que me capacita para discipular pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas. Você pode dar um abraço. Vamos encerrar com isso. Que a graça e a paz do nosso Deus e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eu abençoo, eu abençoo. Tenha uma semana bem sucedida. Aleluia. Aqui, dá. Faz. Amor, aquela senhora.